Terça-feira, 14 de setembro, começa agora mais uma edição do Panorama. Confira os destaques de hoje, iniciando com o Giro de Notícias. Expo Inter recebe mais de 66 mil visitantes na edição deste ano. Escola de Música e Canto de Ipatinga faz homenagem aos profissionais da saúde. Infectologista do Casul fala sobre a semana em alusão ao dia da sepse. E ainda hoje vamos falar sobre o caso do homem que foi preso em Ubaporanga por postagem racista em uma rede social. No quadro Pense Direito, você vai ver as diferenças entre os crimes de racismo e injúria racial. Veja também, abertas as matrículas para os aprovados no projeto Trilhas de Futuro. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. O presidente Jair Bolsonaro esteve na Expo Inter, no Rio Grande do Sul, a maior feira a céu aberto da agropecuária na América Latina. Com faturamento de 1,6 bilhão de reais, a feira recebeu mais de 66 mil visitantes nesta edição. Um evento fantástico que, no fundo, promove mais ainda o nosso agronegócio e mostra que o Brasil está na liderança da produção do campo. Cerca de 99% dos incêndios florestais são causados por algum tipo de ação humana. Pedro Ayara, tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, falou sobre algumas práticas mais comuns que acabam levando ao início de grandes queimadas de forma descontrolada. Existem duas vertentes principais dessa ação humana. Uma, que é aquela questão que é provocada pela negligência da ação humana. O que é isso? Às vezes a pessoa utiliza esse fogo para limpar uma área verde, para limpar um lote, ou então para fazer eliminação de lixo. Essas são práticas irregulares. Existe uma previsão disso na Lei de Crimes Ambientais, a pessoa pode ser responsabilizada. E existe uma outra vertente, que é aquela pessoa que faz o ateamento de fogo de forma criminosa, que é o que aconteceu na Serra do Gandarelo também durante esse feriado. Ambas as práticas, elas são irregulares e elas devem ser denunciadas. Por isso que é muito importante, o passo mais importante é a participação da população no sentido de denunciar, no sentido de ligar 181, que é o denúncio, ou para o 190, que é o telefone da Polícia Militar, para que essas pessoas possam ser responsabilizadas. E além disso também, a gente toma muito cuidado quando a gente vai para um sítio, quando a gente vai próximo de uma área verde, se a gente vai fazer alguma fogueira, algum manuseio do fogo, a gente tem certeza que aquilo dali foi devidamente apagado. Se eu tenho um lote, por exemplo, dentro da área urbana, lembrar das minhas responsabilidades enquanto proprietário, do que tange a manutenção desse lote, de fazer a capina desse lote, são cuidados básicos, só que eles são muito efetivos para que a gente evite uma tragédia. Os alunos da Escola de Música e Canto Tenente Oswaldo Machado, Tom de Ipatinga, homenagearam os profissionais de saúde que dedicaram suas vidas a cuidar de pessoas, especialmente aqueles que atuam na linha de frente contra a Covid-19. Confira. Um abraço se torna um perigo entre nós, se afastar até dos pais, vira um cuidado e o tempo vai ajustando os passos, bem no tempo que o mundo parou pra enfrentar a guerra, onde tudo se tornam iguais. E bem nessa hora surgem os heróis pra defender com a própria vida. Grandes e pequenos posso ler no rosto de cada um, gestos que não cabem nos jornais. Alguns trocam de lugar com quem já pode respirar em paz. Seus campos de guerra são hospitais, e quando a ciência não pode mais, seus braços se arriscam, seus olhos não piscam, a fé traz de volta os sinais. Deus abençoe nossos heróis que transpiram, inspiram. Depois da guerra, muitos milhares de abraços esperam.
vocês. Ontem foi celebrado o Dia Mundial da Sepse. Nesta semana são realizadas ações em diversos países visando a conscientização da população, fomentando a divulgação de medidas preventivas e dos profissionais de saúde sobre a síndrome, considerada uma das principais causas de mortalidade hospitalar. O infectologista do Casu, Dr. Klinger, falou sobre o assunto. Veja. Uma data em alusão a essa condição que mata cerca de 250 pessoas todos os anos aqui no Brasil. Também conhecida na população como infecção generalizada. Essa condição é muito importante que seja reconhecida precocemente e tratada de maneira correta. E o Hospital Irmã Denise, nesse mês de setembro, tem feito uma campanha com a implantação do protocolo sepse e uma mobilização de esforços com a capacitação dos nossos colaboradores e de toda a equipe para o reconhecimento e tratamento precoce da sepse. Só assim a gente vai conseguir melhorar os indicadores, não só aqui no nosso hospital, mas em todo o Brasil, né? Isso é uma das metas que a gente tem para oferecer para o nosso paciente uma melhor assistência e uma melhor qualidade de atendimento. Um homem foi preso pela Polícia Militar de Ubaporanga após realizar uma postagem com cunho racista na rede social. Uma vítima que se sentiu ofendida procurou as autoridades para que tomassem providências. A Polícia Civil também instaurou um inquérito que será encaminhado à Justiça. Acompanhe. A prisão do homem de 43 anos aconteceu no bairro 27 de Abril, em Ubaporanga. Ele foi detido pela PM após escrever em uma rede social um texto de cunho racista. Na verdade, ele havia visto uma publicação do autor, né, em questão, que já fez isso anteriormente, já havia feito isso até contra um militar da ativa lá de Ubaporanga. E ele viu a publicação, ficou indignado com a publicação e entrou em contato com a viatura durante o dia. Só que a gente não conseguiu lograr êxito no rastreamento do autor. Aí hoje à noite, quando nós assumimos o serviço, nós já deslocamos para a casa do autor, onde obtivemos êxito. Ele confirmou que realmente escreveu aquilo lá, mas não deu explicação nenhuma e chegou a dizer que já excluiu né, da publicação. O solicitante falou que requer a ocorrência, que queria tomar as demais providências, né? E fizemos a prisão do autor e esperar a conclusão, o desfecho aí com o delegado. Alcinei Marcos foi quem viu a postagem e acionou a polícia. O solicitante da ocorrência fez um print do autor da postagem antes que ele apagasse, e tal ato causou revolta. Eu acessei a internet, Facebook, aproximadamente às 4 horas da manhã, e me deparei com essa postagem, né, muito indesejada, um ato de racismo, dizendo que preto só seria gente se fosse no banheiro, batesse na porta, responderia, tem gente. Mas aquilo me deu uma revolta muito grande e eu disse, eu vou mostrar para esse rapaz que o preto é gente em qualquer lugar, dentro e fora do banheiro. E eu acionei um policial, um sargento de Ubaporanga, que esse mesmo indivíduo já tinha chamado de macaco, e nós começamos a trabalhar em conjunto, e agora pela noite a polícia militar conseguiu prender esse rapaz. O caso foi repassado à Polícia Civil para que fossem adotadas as devidas providências. Ele não falou não falou outras pessoas, falou todo mundo. Então ele pegou a classe negra em geral, entendeu? Então isso foi um ato de racismo, não foi nem um fato de injúria racial. Espero que o delegado também interprete dessa forma, para que ele fique preso e não cometa isso novamente. O suspeito, que não teve o nome divulgado, disse à Polícia Civil que fez a postagem como forma de brincadeira, mas isso não convenceu as autoridades, tendo em vista a reincidência no crime. Essa justificativa dele não convence a Polícia Civil, porque em março deste ano ele já havia feito publicação semelhante, ou seja, preso em flagrante, então ele tinha plena consciência de que a conduta praticada por ele é crime.
A polícia, para as pessoas que acham que rede social, WhatsApp é terra sem lei, isso não é. É muito fácil rastrear, localizar, e a polícia está atenta contra esses autores aí. O crime praticado pelo suspeito é considerado grave e será encaminhado à justiça criminal. Lembrando que na injúria racial cabe à autoridade policial arbitrar fiança, já no racismo não. O crime, inclusive, é imprescritível e inafiançável. A conduta, sim, uma conduta grave, né? Uma conduta grave. Não se admite mais nos dias de hoje fazer distinção por raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Então, assim, penso que é uma conduta grave. A alegação de que foi em tom de brincadeira, isso não pode se admitir, e a polícia está muito atenta quanto a isso. O jornalismo do Panorama vai seguir acompanhando este assunto e quando houver novidades, traremos para você. E para entender um pouco mais sobre as diferenças entre os crimes de racismo e injúria racial, o advogado Lucas Cota de Ramos vai trazer mais informações sobre o assunto no quadro Pense Direito de hoje. É importante diferenciarmos os crimes de injúria racial e de racismo. O crime de injúria racial está previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal e basicamente consiste na ofensa em que se utiliza elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. O apelido injúria racial diz respeito ao parágrafo 3º, que abrange situações que vão além da raça, como, por exemplo, o fato da pessoa ser portadora de deficiência, a sua religião, etc. Para esse crime, nós temos uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Qual que é a principal diferença desse crime para o crime de racismo? Injúria racial é uma coisa, racismo é outra. Na injúria racial, nós temos uma ofensa voltada a uma pessoa ou um grupo de pessoas em específico. Então, quando alguém, por exemplo, diz de maneira odiosa que a outra pessoa é um macaco, como aconteceu num caso aí de um jogo de futebol, em que uma torcedora, se dirigindo a um jogador de futebol, pronunciou essa palavra odiosa, quando se fala isso, claramente nós temos um crime de injúria. É uma ofensa praticada contra uma pessoa em específico. Ou se fosse um grupo de pessoas, um pequeno grupo ali de jogadores, de torcedores que seja, enfim, um grupo determinado específico ali, vítima dessa ofensa, ainda assim teríamos a injúria racial, que é um crime cuja pena, repito, é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Não se confunde com o racismo, porque o racismo está previsto em outra lei, não é o Código Penal, é a lei número 7.716 do ano de 89, e o racismo sim é um crime inafiançável e imprescritível. Essa é a grande diferença de início, porque enquadrando uma conduta num ou outro crime, isso terá essa grande diferença que é ser inafiançável e imprescritível ou não. A injúria racial admite fiança e prescreve. Se o Estado não punir com um certo tempo, o crime prescreve. Já o racismo, não cabe fiança, a pessoa não sai se pagar fiança e também é um crime que não prescreve. O Estado tem um tempo assim eterno, digamos assim, para poder punir esse crime, no caso do racismo. E no que consiste o racismo, então? O racismo é a ofensa direcionada a um grupo mais aberto, de maneira menos determinada. É uma ofensa diferente, uma ofensa mais ampla, mais ligado à ideia de segregação. Então, quando alguém, por exemplo, coloca uma placa na sua empresa dizendo que só contrata pessoas de certa etnia ou não contrata pessoas de determinada etnia, nós temos aí o racismo e não a injúria racial. Recentemente aqui na cidade, aqui na região, aconteceu um fato que foi noticiado. Estou me baseando aqui nas notícias para poder explicar para vocês. Lá nessa lei que traz o crime de racismo, nós temos o artigo 20 que diz o seguinte:
praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pessoa que eventualmente faz uma publicação na internet, escreve uma placa e coloca de maneira pública que pessoas de determinada etnia, negros, brancos, asiáticos que sejam, pessoas de certa etnia são inferiores ou têm um certo atributo tido como inferior por serem dessa etnia, nós temos aí claramente esse crime de racismo previsto no artigo 20 da lei mencionada. Um crime que tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, porém, por ser cometido por meio de comunicação social, como no caso do Facebook, Instagram, as redes sociais em geral, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos e multa. A pena sobe bastante, então essa é a pena para essa conduta específica aí do racismo, do crime de racismo praticado em meio de comunicação social. Basicamente, então, essas são as diferenças entre a injúria racial e o racismo. Caso você seja vítima de algum desses tipos de crimes, é importante denunciar às autoridades competentes para que elas tomem as devidas providências. Não se cale. No quadro Oportunidades, você fica por dentro das ofertas de emprego anunciadas pelo Cine de Caratinga. Acabador de mármore e granito, vaga para trabalhar em Raul Soares. Com experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e habilitação B. Ajudante de carga e descarga de mercadoria em depósito de material de construção, com experiência na carteira de trabalho. Atendente balconista, loja de autopeças, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo, conhecimento básico de informática e habilitação A ou B. Atendente de farmácia, balconista, com experiência na carteira de trabalho. Auxiliar administrativo, com experiência na carteira de trabalho. Auxiliar administrativo com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar de linha de produção em padaria, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Balconista de padaria, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Camareira de hotel, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho e disponibilidade de horário. Consultor de vendas, com experiência em vendas na carteira de trabalho, ensino médio completo e conhecimento básico de informática. Cortador de mármore, auxiliar em marmoraria. A vaga é para trabalhar em Raul Soares. É necessário ter experiência na carteira de trabalho, ensino fundamental completo e habilitação B. Mecânico de automóvel, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho. Motorista de automóveis em depósito de gás, sem experiência e com habilitação AB. Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, auxiliar de serviços gerais. É necessário ter experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Operador de caixa em padaria, com experiência na carteira de trabalho e ensino médio completo. Pedreiro, com experiência comprovada na carteira de trabalho. Recepcionista de hotel, escala 12/36 noturno, com experiência em atendimento ao público, podendo ser fora da carteira de trabalho. É necessário também ter ensino médio completo e informática básica. Servente de pedreiro com experiência na carteira de trabalho. Trocador sem experiência, com ensino fundamental completo, disponibilidade para realizar viagens e se ausentar de casa. Vendedor no comércio de mercadorias, com experiência que pode ser fora da carteira de trabalho, ensino médio completo e habilitação A ou B. É necessário também possuir veículo próprio, carro ou moto. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Os candidatos podem também agendar o atendimento presencial no endereço mg.gov.br/agendamento. Hora de saber a previsão do tempo para esta quarta-feira. De acordo com o Clima Tempo, a previsão para Caratinga nesta quarta-feira será de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 18 graus e a máxima de 32 graus. Em Engenheiro Caldas, a previsão também será de sol com algumas nuvens e não chove.
a mínima é de 21 graus e a máxima de 36 graus. Em Córrego Novo, a previsão é de dia ensolarado com poucas nuvens. A mínima é de 19 graus e a máxima de 34 graus. Começou nesta semana o período de matrícula dos selecionados para o projeto Trilhas de Futuro. 500 estudantes foram contemplados com bolsas de estudos na Escola Técnica Professor Jairo Grossi. O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Educação de Minas Gerais, com o objetivo de aumentar a oferta de cursos técnicos gratuitos em todo o estado. Na região de Caratinga, foram inscritos 2.517 candidatos, que concorreram a 500 vagas dos cursos técnicos em radiologia, enfermagem e estética. Isso para nós, assim, está sendo gratificante, né? Isso mostra o trabalho, né, que a Fundação e a mantida, que é a Escola Professor Jairo Grossi, vem desenvolvendo ao longo desses anos. A seleção, ela foi feita pelo Estado, né? Pela Secretaria de Estado da Educação. Então, nós já vamos receber uma lista com os alunos classificados, né? Os 500 alunos que vão ocupar essas vagas. Para realizar a matrícula, os classificados no processo seletivo devem procurar a Secretaria da Escola até esta sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. A documentação necessária inclui carteira de identidade ou certidão de nascimento, CPF e comprovante de residência. Além desses documentos, o candidato deverá comparecer também com a declaração de escolaridade, se ele estiver cursando o 2º ano ou o 3º ano do ensino médio. E para quem já concluiu, o certificado de conclusão. Para os alunos menores de idade, eles vão precisar comparecer acompanhado dos pais ou responsáveis. E apresentar também a documentação dos responsáveis e pais. Após o período de matrícula da chamada regular, será aberta uma nova oportunidade para as vagas remanescentes. De acordo com a diretora da Superintendência Regional de Ensino, os candidatos devem ficar atentos. Todos os candidatos já tiverem procurado a escola e aqueles que deixarem de ir, estas vagas que sobrarem estarão disponíveis a partir do dia 23, de 23 a 28 de setembro. Os candidatos poderão estar inscrevendo novamente nessas vagas no mesmo site, e aí não terá esse critério para classificação, será por ordem cronológica. Aqueles primeiros a inscreverem serão selecionados para essas vagas remanescentes. E estes serão alocados até dia 4 de outubro, porque no dia 25 de outubro nós já estaremos dando início com as aulas destes cursos técnicos. Nós queremos agradecer a todos os diretores da rede estadual de ensino, dos 24 municípios que compõem a nossa jurisdição. Queremos agradecer à rede privada, os diretores da rede privada, que também muito contribuíram conosco nesta divulgação, e agradecer a imprensa, que esteve conosco desde o início, fazendo esta divulgação e fez com que essa notícia chegasse aí em toda a região e nós tivéssemos este sucesso aqui na jurisdição de Caratinga, superando aí a nossa expectativa e a expectativa da instituição credenciada, que é a Escola Professor Jairo Grossi. Para obter outras informações, os futuros alunos podem ligar para a Secretaria da Escola Professor Jairo Grossi. O telefone é o 3322-7952, ramal 7950. E o panorama de hoje vai chegando ao fim. Aproveitamos para agradecer a quem nos acompanhou até aqui. Você já sabe, para seguir conectado com as notícias ao longo do dia, é só acessar as redes sociais do Panorama. Desejamos a todos uma ótima noite. Amanhã estaremos de volta. Esperamos você.